Biografia: Joaquim Manoel de Macedo. Em 1820, nasce em Itaboraí, estado do Rio de Janeiro, a 24 de junho, o filho de Severino Macedo Carvalho e Benigna Catarina da Conceição. Em 1843, aos 23 anos, ele exerce a função de redator da revista Minerva Brasiliense até o ano de 1845. Em 1844, ele se forma pela Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro com a tese Considerações sobre a Nostalgia. Ele publica o seu primeiro romance, A Moreninha. Em 1845, ele torna-se membro efetivo do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, onde foi mais tarde vice-presidente, primeiro secretário e orador, e publica o livro Um Moço Loiro. Em 1849, ele funda, juntamente com Araújo Porto Alegre e Gonçalves Dias, a revista Guanabara, onde publica grande parte do seu poema A Nebulosa. Ele ingressa na política e é eleito deputado na Assembleia Provincial do Rio de Janeiro e deputado-geral por suas duas legislaturas como representante do Partido Liberal. Leciona Geografia e História do Brasil no Colégio Pedro II por muitos anos. Amigo da família imperial, é preceptor dos filhos da princesa Isabel. Colabora com vários jornais cariocas, principalmente em A Nação, com artigos críticos e políticos. Em 1882, ele falece no Rio de Janeiro, no dia 11 de abril, e ele é o patrono da cadeira número 20 da Academia Brasileira de Letras. Um fiel retrato do passado. As obras de Joaquim Manoel de Macedo, independentemente das fórmulas, apresentam o universo das atenções e preocupações das classes alta e média da corte brasileira em meados do século XIX, com a fidelidade de um cronista que observa atentamente os costumes. Suas tramas se desenvolvem a partir de namoros e casamentos e são recheados de mistérios, desencontros, fofocas, tal qual encontramos ainda hoje em livros açucarados e novelas de televisão. Iniciador do romance brasileiro, Joaquim Manoel de Macedo foi o primeiro escritor a se dedicar a esse tipo de obra. Foi ele quem adaptou às características do nosso país e da nossa história o tipo de romance surgido na Europa. Preocupado em fixar os seus escritos, o modo de vida e os costumes cariocas, criou uma obra que tem um grande valor documental. Nela vamos encontrar o cotidiano fluminense do Segundo Império e seus mínimos detalhes, tornando-se um retrato preciso daquela época da nossa história. A linguagem de Macedo é simples, próxima do coloquial e se torna a narração e os diálogos, além de acessíveis ao público leitor, cheios de leveza e vivacidade, adequando-se com a perfeição do tipo de narrativa que o autor propõe a fazer. Um escritor romântico. Para entender um pouco melhor a obra de Joaquim Manoel de Macedo, é necessário não esquecer as ideias artísticas em vigor no seu tempo, que integravam um movimento cultural chamado romantismo. Historicamente, esse movimento surgiu na Alemanha e na Inglaterra, nos fins do século XVIII, chegando à França no início do século XIX. Da França, o romantismo veio para o Brasil. O ano de 1836 é considerado um marco inicial do romantismo brasileiro, devido ao início do primeiro número de revista Niterói, que divulgava ideias do movimento, e a publicação de Suspiros Poéticos e Saudades, livro de poemas marcadamente românticos escritos por Gonçalves de Magalhães. Em certa medida, o romantismo pode ser comparado a vários outros movimentos promovidos pela juventude de diversas épocas contra os padrões morais, comportamentais e artísticos estabelecidos pela sociedade.
A juventude dos anos 1960, por exemplo, rebelou-se contra o modo de vida que a geração anterior lhe oferecia e propôs suas próprias formas de convívio social. A música do Beatles foi uma expressão dessa rebelião no plano artístico, assim como os cabelos compridos para rapazes e o uso de calças jeans para garotos e garotas também foram no campo dos costumes. No século XX, a rebelião romântica se deu contra o modo de vida e contra as ideias da geração anterior. Sua proposta em termos culturais, em arte popular, nacional e sentimental. Os românticos opunham-se aos padrões artísticos e valorizavam a erudição, a universalidade e o racionalismo. Um exemplo disso em nossa literatura é o conhecido poema Canção do Exílio, do célebre poeta Gonçalves Dias, que em seus versos mais famosos diz: "Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gojeiam não gojeiam como lá." Podemos notar como são simples as frases, o vocabulário, a sonoridade dos versos, perfeitamente adequados à proposta popular da arte romântica. Vemos também a valorização da pátria de acordo com o ideal nacionalista. Finalmente, observamos que a afirmação feita pelo poeta encontra fundamento em questões íntimas de gosto e sentimento, pois objetivamente nossas aves não cantam melhor do que as outras. Para o romantismo, é a subjetividade e o sentimento que contam. O indivíduo passa a ser o centro das atenções, e é por meio da sua imaginação e das suas emoções que o mundo deve ser visto e mostrado. O privilégio do indivíduo e de seus sentimentos acabou por determinar o tema supremo da literatura romântica, na prosa e na poesia, o amor. Observamos que os romances de Macedo apresentam exatamente essas características. A Moreninha, por exemplo, conta a história de amor com uma heroína nacional, a beleza morena opondo-se à loira estrangeira, numa linguagem simples destinada a um público amplo. Naturalmente, o romantismo não se restringe ao sentimentalismo, nem o romance romântico à narrativa amorosa. José de Alencar, o maior expoente brasileiro de ficção romântica, escreveu livros como O Guarani e Iracema, que marcavam as diferenças entre o nosso povo e dos outros países. O Alencar procurava as nossas raízes históricas. Já escritores posteriormente a Macedo, como Bernardo Guimarães, autor de A Escravizaura, e o Visconde de Tauane, autor de Inocência, deixaram de lado a realidade urbana da corte e retrataram os aspectos regionais do interior do país. Em resumo, foram variadas as formas que o movimento romântico assumiu o Brasil. Literatura à parte, Macedo teve múltiplas atividades, todas relacionadas de certa forma ao ato de escrever. Na década de 1940, dedicou-se ao jornalismo e às entidades culturais como o Conservatório Dramático do Rio de Janeiro e o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, a qual viria a presidir em 1876. Em 1849, ele fundou com os escritores Gonçalves Dias e Manuel Araújo Porto Alegre a revista Guanabara, da qual foi redator e diretor. O primeiro número, publicado em 2 de dezembro, aniversário de Dom Pedro II, foi levado pessoalmente por Macedo e seus companheiros para o imperador. Macedo casou-se com Maria Catarina Sodré, depois de um namoro de quase 10 anos. Para muitos estudiosos, ela teria sido inspiração à figura de Carolina, a protagonista de A Moreninha. O casal não teve filhos. O imperador demonstrou simpatia pelo escritor de sucesso e nomeou professor de história do Colégio Pedro II.
Macedo ocuparia o cargo até a morte, sem muito empenho constatado, até que às vezes, enquanto fingia prestar atenção à lição que um aluno expunha, cuidava de escrever ou rever trechos de seus romances. Mais dedicação, entretanto, demonstrou ao lecionar aos filhos da princesa Isabel, dos quais foi professor particular. A amizade com a família imperial acabou por levar Macedo à política. Várias vezes foi deputado pelo Partido Liberal entre os anos de 1854 e 1881, mas não tinha maiores ambições na carreira, chegando a recusar o cargo de ministro do Exterior em 1864. Depois do período marcado por perturbações mentais, Joaquim Manuel de Macedo veio a falecer no dia 11 de abril de 1882. Ele foi enterrado na sua cidade natal, onde em 1887 foi construído um mausoléu em sua homenagem. As obras do autor. Bom, ele escreveu vários contos que acabaram se tornando livros, e alguns deles tiveram até adaptação para o cinema e para a televisão, virando telenovelas, principalmente a partir de 1950. Agora eu vou falar um pouquinho dos romances, poesia, teatro e crônicas e biografias. Bom, de romance nós temos A Moreninha, de 1844, O Moço Loiro, de 1845, Os Dois Amores, 1848, Rosa, 1849, Vicentina, 1853, A Carteira do Meu Tio, de 1855, O Forasteiro, também no ano de 1855, Os Romances da Semana, 1861, O Culto do Dever, de 1865, Memórias do Sobrinho do Meu Tio, de 1868, O Rio do Quarto, 1869, A Luneta Mágica, de 1869, As Vítimas Algozes, de 1869, Nina, 1869, A Namoradeira, de 1870, As Mulheres da Mantilha, de 1871, Um Noivo e Duas Noivas, de 1871, Os Quatro Pontos Cardeais, 1872, A Misteriosa, 1872, A Baronesa do Amor, 1876. Poesia, a mais conhecida é A Nebulosa, publicada em 1857. No teatro, O Cego, de 1849, Cobé, de 1849, O Fantasma Branco, de 1856, O Primo da Califórnia, de 1858, O Sacrifício de Isaac, 1859, Luxo e Vaidade, de 1860, A Torre em Concurso, de 1863, Amor e Pátria, 1863, Luz Bela, 1863, O Novo Otelo, 1863, Remissão de Pecados, de 1870, Cincinnato Quebra-Louça, de 1873, Vingança por Vingança, de 1877, Antônica da Silva, de 1880, Uma Pupila Rica, de 1880, Romance de uma Velha, sem data, Os Dois Mineiros na Corte, também sem data, O Macaco da Vizinha, de 1885. As Crônicas e Biografias, Um Passeio pela Cidade do Rio de Janeiro, de 1862, Ano Biográfico Brasileiro,
de 1876, Mulheres Célebres, de 1878 e Memórias da Rua do Ouvidor, de 1878. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês gostaram do conteúdo, não esqueçam de curtir o vídeo, compartilhar com amigo, amiga que gosta desse tipo de vídeo, de conteúdo, tá bom? Se inscrever no canal, porque toda semana tem 3 vídeos novos, tem bastante conteúdo nas playlists, então se vocês quiserem ver biografias ou livros, é só vocês pesquisarem nas playlists que tá mais organizadinho, tá bom? Qualquer dúvida, ou se vocês quiserem pedir uma biografia específica ou um livro específico, vocês podem deixar aí nos comentários. Sua inscrição é muito importante para o fortalecimento, né, do meu trabalho e para eu saber que eu estou sendo reconhecida também e para os vídeos chegarem a mais pessoas. Boa leitura e até o próximo vídeo!